Olá, gente. Essa é a terceira parte, continuação do livro, A Chave do Segredo. O sentimento na equação. Quanto mais intensa for a emoção interior enquanto você manifesta seu desejo, mais depressa você o receberá. Assegure-se de que você esteja sempre pensando na direção do que deseja, não na direção do que não deseja. Na direção de receber aquilo, não na direção do medo de que talvez não receba. Na direção da expectativa feliz, positiva, não na direção de que aquilo ainda não chegou, está demorando ou não virá mesmo. Tenha certeza de que pensa positivamente. Sim, conseguirá. Sim, virá. Então, continue esse processo com as outras 2 ou 3 folhas de papel, colocando cada criação em movimento por meio desse processo. E agora, uma vez terminado o seu trabalho criativo a respeito desses tópicos, você só tem de pensar positivamente ou na direção do seu desejo. Não permita que surjam pensamentos negativos a respeito desses tópicos ou na direção do que você não deseja. Se ousarem aparecer, afaste-os, sem concentrar atenção neles. Acredite que conseguirá. E se você realmente fizer esse exercício, você receberá o que quiser. 16 de dezembro de 1987. Não é necessário que você reduza seus pensamentos àquelas 3 ou 4 intenções que listou previamente no seu exercício para a criação deliberada, porque há uma série de outras coisas que você deseja nessa experiência física da qual participa. Quando você está com a consciência concentrada em objetivos à mão, você não necessariamente está deixando de criar algo já colocado em movimento. Muito da não criação acontece quando sua mente está vagando durante atividades que não requerem concentração consciente, como dirigir um automóvel ou tomar banho. De qualquer maneira, é importante que você esteja sempre com o foco ajustado, porque seu maravilhoso mecanismo de pensamento consciente não gosta de ficar à toa. Se você não tem deliberadamente algo em que pensar ou em que se concentrar, isso pode estimular a presença de pensamentos, palavras ou ações que se impõem a você. Capítulo 3. Reconheça a comunicação de seu mundo interior, íntimo e secreto. Todo ser que está numa forma física, neste momento, costuma receber comunicação de outra dimensão interna de seu ser interior. Há pessoas que estão mais atentas a isso do que outras, do mesmo modo que há diferenças na maneira de receber essas mensagens. Todo ser recebe comunicação de seu interior sob a forma de emoção. Suas emoções não são do mundo físico. Elas vêm de seu mundo interior e estão diretamente ligadas a você pelo seu ser interior. A vantagem de receber a mensagem de seu ser interior é que ele tem perspectiva ampla. Seu ser interior tem a perspicácia e o conhecimento que derivam de toda a experiência de vida física e não física, enquanto sua percepção física está limitada apenas a esta vida presente. Portanto, se você permanece sensível à comunicação que vem do seu ser interior, isso lhe será de grande valia. Quando você está sentindo emoções positivas, como amor, paz, felicidade, alegria, excitação, entusiasmo, é seu ser interior que está se comunicando com você nesse exato momento. Isso acontece porque seus pensamentos estão em harmonia com seus desejos e expectativas. Ao contrário, se você está sentindo emoções negativas como medo ou dúvida, raiva, ciúme, estresse, culpa, ansiedade, essa também é uma comunicação do seu ser interior. Aquilo em que você se concentra agora não está em harmonia com o que você deseja. Se você detecta e reconhece a emoção negativa logo em seus primeiros estágios, será capaz de parar imediatamente a criação do sentido daquilo que você não quer. Assim, ao mesmo tempo, acaba com a emoção negativa que está começando a vivenciar. Aquele desejo que você pretende realizar ou que tanto quer é positivo e o que você cogita, mas de fato não quer, é negativo. Veja bem, a lei da criação é exatamente isto. O que você pretende e permite acontecer, acontece. Ao se concentrar num pensamento positivo ou num desejo real e experimentar uma emoção positiva nesse exato momento, você está na perfeita posição de quem recebe, ou de criação deliberada daquilo em que está pensando.
E quanto mais alta for a intensidade da emoção, mais rápida será a concretização. O mesmo vale para o contrário. Quando você pensa no que não deseja e simultaneamente sente medo de que aquilo que tanto teme possa se realizar, dúvida ou qualquer outra emoção negativa, nesse instante você está na perfeita posição de criar exatamente o que não deseja. Essa é a lei. Em resumo, você consegue aquilo em que está pensando, quer deseje ou não. 17 de dezembro de 1987. Assim, para criar qualquer coisa que deseje, queira ou pretenda, você tem apenas de elaborar um forte e claro pensamento com essa intenção, e assim permitir que aconteça. Enquanto você deliberadamente suprimir ou negar seu desejo porque o manifestou e ele ainda não aconteceu após ter sido delineado, então ele será mesmo anulado no que se refere à parte da equação do desejo. A alteração das crenças. Você não permite que o desejo ocorra porque, na realidade, não acredita na possibilidade de tê-lo. A sua crença no que deseja é extremamente importante. Você só terá permissão de receber dentro dos limites de suas crenças. Assim, em muitos casos, suas crenças têm de ser alteradas para se harmonizar com suas intenções. Quando você entende que suas crenças também são criações colocadas em movimento por você, em razão de experiências anteriores, então perceberá que elas não são imutáveis, mas ao contrário, são flexíveis e moldáveis. Você as altera com a elaboração de pensamentos novos ou adicionais, até que estejam ajustadas ao desejo de sua preferência. A capacidade de armazenar crenças é ilimitada na sua consciência de ser físico. Muitas delas permanecem em estado de hibernação e assim permanecerão. Mas tão logo você manifeste determinada intenção, suas crenças internas a respeito desse tema subirão à superfície imediatamente. Uma vez que suas crenças ou seus pensamentos a respeito delas se manifestem, sim, porque uma crença nada mais é do que um pensamento anterior sobre o qual você continua refletindo. Atrairão outros semelhantes. Isso é o que chamamos de lei da atração. Será de grande valia para você entender a lei da atração, porque ela não é sua amiga nem sua inimiga, ela apenas existe. Atrairá o que quer que você esteja pensando. Se for na direção de um desejo e esse desejo for confirmado por um pensamento positivo, a lei da atração lhe trará mais pensamentos em harmonia com esse. E se você considerar ou ponderar o desejo que você não quer, a lei da atração trará, do mesmo modo, pensamentos negativos que vão anular o original. O desejo tem de ser exatamente o que foi esboçado. Muitos pensamentos, em especial aqueles que não estão impregnados de grande emoção, não são poderosos o suficiente para instantânea ou mesmo rapidamente manifestarem-se na maneira física equivalente. Mas, como pela lei da atração, um pensamento atrai outros semelhantes, alguns dos esboçados pode tornar-se bastante poderoso para ser concretizado. É fundamental concentrar suas reflexões na direção daquilo que você quer e descartar ou dar pouca atenção àquilo que você não quer. Um pensamento fugaz sobre algo negativo não lhe causará dano, mas se concentrar de forma obsessiva nesse assunto, certamente fará com que se concretize. Portanto, se você conseguir evitá-lo, deixará de atrair experiências indesejadas. Quando você efetivamente utilizar o maravilhoso sistema de orientação que vem de seu ser interior, na forma de emoção, então estará na posição de permitir realmente a criação do que deseja, do mesmo modo que deliberadamente impedirá a realização do que você não quer. Enquanto você permanece sensível à emoção que está sentindo todo o tempo, você saberá a cada momento se está criando na direção do que quer ou do que não quer. Você precisa confiar no seu sistema de orientação, porque ele vem da sua parte mais ampla e sábia, que tem a vantagem de acumular o conhecimento recebido em milhares de vidas físicas ou não físicas. Exercício Ponte para acreditar. A seguir, confira uma técnica para a criação contínua, deliberada e positiva. Enquanto você está vivendo seu dia, participando de muitas atividades que fazem parte de sua experiência física, mantenha-se sensível a tudo o que sente. Veja bem,
Mantenha-se sensível a tudo o que sente. Ao vivenciar emoções positivas, saiba que está criando o que deseja. Mas se você sentir emoção negativa, medo, dúvida, ansiedade, estresse, raiva, culpa, solidão, ciúme, pare imediatamente, no exato momento em que reconhecer que isso está acontecendo. Pergunte-se: que pensamento, palavra ou ação gerou essa emoção? E se você responder a essa pergunta no exato momento em que sente a emoção, rapidamente será capaz de identificar a sua origem, mas se permanecer naquele ponto, a emoção negativa será intensificada. Tão logo identifique o pensamento, palavra ou ação que gerou essa emoção negativa, pergunte-se: o que eu quero? Faça uma declaração positiva do que deseja. E, em seguida, reforce essa conduta que o conduzirá de um estado negativo de pensamento e emoção para outro de pensamento positivo. Vamos chamar isso de construir uma ponte de onde você está para onde deseja ir. Não tente construir uma ponte muito longa, porque seu pensamento consciente resistirá a isso. Ele tem experiência de vida suficiente para não acreditar que é realmente viável um grande salto. Mas se você fizer pequenos avanços, com uma declaração depois da outra, você se verá chegando na posição positiva que quer e sentirá ao mesmo tempo emoção positiva. Uma vez que você faça a transição de pensamento e emoção negativos para pensamento e emoção positivos, aí sim estará criando na direção do que você realmente deseja. Aqui está um exemplo de processo de criar a ponte de que acabamos de falar. Você começou o dia escrevendo em páginas separadas aquelas intenções prioritárias que carrega neste momento. E entre elas, você incluiu a aquisição de um carro novo vermelho. Você tratou o tema como uma abordagem bem específica. Descreveu o carro em detalhes, visualizou-se como proprietário dele, sentiu-se com força, vivenciando positiva e empolgante emoção. E enquanto você continua vivendo seu dia e pensa sobre vários outros assuntos, seu carro está a caminho em sua direção, porque você colocou isso em movimento e nada fez para impedir que ele chegue até você. Então, enquanto você está dirigindo, sem se fixar em algum tema particular, vê um carro muito parecido com o que deseja passando perto de você. Ao olhar para ele, você se sente muito feliz, com um entusiasmo impressionante. Essa emoção positiva indica claramente que tudo está em harmonia com o que você deseja, ou seja, seu carro novo vermelho. Mas se você olha para o carro ao seu lado e se sente em depressão, tremendamente infeliz e com uma crescente ansiedade, porque não o tem ainda, ou vivencia uma sensação aguçada de ciúme, porque o outro motorista tem o que você ainda não possui, então, essa atual emoção negativa é uma indicação de que você está criando contra o seu desejo. E exatamente porque experimenta essas emoções negativas, você afasta a possibilidade de ter o carro em vez de atraí-la. Porque você é sensível à emoção negativa que sente, você agora está alerta de que está afastando seu carro de você. Tente parar com essa criação negativa imediatamente, substituindo o negativo pelo positivo mediante a construção da seguinte ponte: eu quero um carro novo vermelho igual a esse. Ao fazer essa declaração de intenção, eu coloco a criação em movimento. Agora eu tenho apenas de permitir que ocorra e vai acontecer. Meu sistema de orientação me alertou que por um momento eu estava afastando o carro de mim, mas eu parei de pensar daquela maneira e agora o estou atraindo com o meu desejo mais forte. É um belo carro vermelho. Fico muito feliz quando penso que será meu. Circunstâncias e eventos fortuitos não podem evitar que eu o tenha. Somente meus pensamentos podem afastá-lo. No entanto, agora, meus pensamentos estão atraindo esse carro, eu sei disso, porque estou sentindo emoção positiva. Quanto mais você praticar esse exercício, melhor ficará nisso. Você logo perceberá que é capaz de responder com rapidez ao sinal de alerta da emoção negativa, bem antes de atrair uma série de outros pensamentos negativos. Você afastará as experiências nefastas tão logo o processo seja realmente entendido, porque a maioria delas começa com um pequeno e subliminar pensamento negativo, acompanhado de uma emoção semelhante, e então, pela lei da atração, conduzem a algo muito maior e doloroso. É fundamental reconhecer quando você está indo em direção a um caminho negativo, já nos estágios iniciais. Portanto, altere o rumo por deliberada decisão criativa na direção daquilo que você realmente quer. A emoção negativa é importante justamente porque o alerta para a iminência da criação negativa, porque é
a iminência de um alerta para a criação negativa. Mas se a emoção negativa permanecer despercebida, a lei da atração irá expandi-la e ela se tornará cada vez maior. Então, seu organismo físico sofrerá danos e seu desejo ficará cada vez mais inacessível. A maioria das pessoas que agora vivenciam deterioração física ou doença ignorou seu sinal de alerta ou emoção negativa.